Fala pessoal, muito boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, espero que sim. Dia 23 de outubro, domingão, véspera aí de mais uma semana operacional. Temos aí a abertura do mercado na segunda-feira, amanhã, dia 24. E como de costume, hoje aí vamos estar mais uma vez acompanhando alguns ativos que tenho demonstrado aqui para vocês e que eu tenho o costume de fazer o acompanhamento juntamente com a minha estratégia, com a FLFX, que é o que eu tento passar um pouco a cada dia e a cada vídeo para vocês. É o que eu utilizo no meu dia a dia como trader. Então, vamos aí também, antes de estar realizando as novas marcações para a semana, estar verificando as marcações antigas e como realmente o mapeamento no início da semana de alguns ativos é muito importante, porque você consegue realmente estar definindo boas entradas, e é isso que eu vou estar mostrando para vocês. No caso, vamos estar analisando um mapeamento que fizemos no vídeo anterior do canal, que eu acredito que foi na segunda-feira ou terça-feira da semana passada, então, ou na quinta, não me recordo, mas vou estar demonstrando aqui ao vivo, no caso ao vivo não, que é uma gravação, mas vocês vão acompanhar aí realmente o que a gente marcou no início da semana de fato aconteceu, de acordo com a movimentação do dólar, e é isso que a gente vai estar vendo agora. Vou estar aqui compartilhando a tela com vocês. No caso, esse é o MetaTrader. Aqui vocês conseguem observar os ativos que a gente acompanhou na semana passada, certo? O EUR-USD, GBP-USD, SHA-USD, que é o nosso ouro, o SDCAD, o SDJPY, SP500 e o Bitcoin-USD. E como já informado, né, com a sequência de vídeos feitas, com a sequência de vídeos feita, nós executamos as ordens no time frame de H4. E se vocês repararem bem, no início da semana, nós sinalizamos, no caso nessas setas, exatamente na indicação dessas setas, regiões de compra e venda, onde seria interessante estar executando aí ordens de compra e de venda. E como vocês conseguem reparar, esse é o EUR-USD. Nós tivemos aí o início da semana, hoje é 23, no caso, segunda-feira passada foi dia 17, então aqui mais ou menos se iniciou a semana, certo? No caso, aqui dia 17 se iniciou a semana, então no dia 17, no dia 18, dia 19, no caso, foi exatamente quando foi feito o vídeo, acho que na terça-feira da semana passada. Sinalizamos aqui com as setas, como vocês podem ver, regiões de compra no EUR-USD, e como de fato, e foi o que realmente aconteceu, tivemos aí a movimentação do preço do EUR-USD de encontro com as nossas linhas do diário, no caso são as linhas azuis. Estamos aqui no time H4, como vocês podem ver. Se formos retornar para o diário, vamos ver que as linhas azuis, onde as setas estão indicando, indicavam justamente o preço da média de 20 comum do EUR-USD diário e a média de 20 low aqui embaixo. Vocês podem ver que a seta está aqui. Opa, aqui é o diário. Então temos a setinha indicando a média de 20 low e uma seta indicando a média de 20 comum. Foi onde o preço veio a buscar no time frame H4. Então vemos aqui que o preço chegou muito próximo ao preço da linha. No caso, como a média ela movimenta, muito provavelmente a média diária aqui subiu um pouco, e foi o momento em que o preço veio buscar, só aproxima, e quem estava atento na indicação deste preço como entrada, assim que o preço entrou, você pode ver que ele só chega próximo, uma entrada exemplar, uma ótima entrada, compra e alvos mais em cima. No caso foi buscar a média de 200 e o último topo aqui do H4 no EUR-USD. Então tivemos aí no EUR-USD de indicação de um trade que nos deu aí 1.500 pontos, 1.600 pontos dentro do EUR-USD, indicados no início da semana. Quem pegou, pegou. Então EUR-USD aí, uma entrada cantada para vocês de 1.600 pontos. Também tivemos uma entrada cantada no GBP-USD. Temos aí a movimentação parecida com o EUR-USD, se vocês repararem. Esse é o gráfico do EUR-USD. O gráfico vem, busca a média de 20
low do diário e retorna. No GBP/USD também tivemos um movimento parecido. Aqui estão as setas indicando os preços de compra e de venda. Tivemos aqui o preço retornando na média de 20 comum do diário do GBP/USD. No caso, este é o gráfico diário do GBP/USD. Vocês podem ver que a média de 20 comum estava sinalizada aqui. E é o que o preço faz. O preço vem, chega no preço da média de 20 comum do diário, deixa esse pavio, que aí executou a entrada de compra depois que este candle de definição fechou, executaria a compra aqui, stop no último fundo. No momento que esse candle se fecha, executaria a compra, stop no último fundo, e o gráfico vai e busca a média de 20 low do a média de 20 high, que no caso essa é a média aqui, a média de 20 high do H4 do GBP/USD. Então, mais uma entrada cantada no EURUSD. A entrada aí que nós comentamos no início da semana chegou a dar 1.600 pontos. Essa aqui do GBP/USD também 1.500 pontos, aqui como vocês podem ver. Então, outra entrada cantada no início da semana. Se a gente for somar aí 3.000 pontos dados, né? Vamos agora para o ouro. O ouro também, da mesma forma, tivemos aí o ouro vindo buscar o preço do último fechamento diário, no caso nesse preço de fechamento de fundo do diário, sendo indicado por essa linha azul claro. Então o preço vem, busca o preço do fechamento diário, busca também o preço do fechamento de fundo do H4, que no caso seria este preço aqui, certo? Que é indicado aqui por essa seta. Então, no ouro foi isso. Tivemos aí o preço buscando as regiões indicadas, tanto quanto o último fundo da H4, sinalizado aqui com a linha verde escura, quanto o último fundo do diário no ouro, que foi sinalizado aqui por essa linha azul claro. Temos aqui esse último fundo do diário, o preço trisca e vem buscar regiões mais acima, no caso veio buscar aí a nuvem de Ichimoku, o fundo da nuvem de Ichimoku. Então, entrada cantada, digamos que aqui na média no último fundo do diário do ouro, até aqui cerca aí de 3.700 pontos dentro do ouro. Então, uma ótima compra. E vocês podem observar que a compra tanto do EURUSD, tanto na Libra, tanto no ouro, se deu pela desvalorização do dólar. No momento que o dólar se desvaloriza, o euro, a Libra e o ouro, que são pares pareados ao dólar, tem uma movimentação de alta. Então, ótimas entradas cantadas aí, tanto no EURUSD, quanto na Libra, quanto no ouro, certo? Somando aí 1.500 pontos no EURUSD, mais 1.500 pontos na Libra, e aqui mais 3.000 pontos, 3.500 pontos no ouro. Três papéis aí cantados no início da semana. Não foi diferente com o SDCAD. Na verdade, o SDCAD não chegou a atingir as regiões que comentamos, ele parou antes. No caso, parou em uma região que foi registrada, mas que não foi sinalizada como a melhor compra. O gráfico, ao invés de chegar aqui, parou antes, parou justamente no topo, no preço do topo do mês anterior do SDCAD, que é indicado por essa linha azul escura. Então, dentro do nosso time H4, que é o time de execução, a gente consegue ver que o preço vem, busca a média, no caso o preço, e a linha azul escura que indica o preço de fechamento do mês anterior, tenta romper, mas ainda fecha abaixo. Então, tivemos aqui uma entrada que não foi sinalizada como a melhor, mas que foi sinalizada, tendo em vista aí o topo do mensal. Então, tivemos aí também uma entrada que era possível de ter pego, junto com a FLFX,
uma entrada aí no dólar, no caso no SDCAD, de 1.900 pontos, 1.950 pontos. Quem estava atento, o preço está chegando próximo à região agora que foi sinalizado como compra, então fiquem atentos. No caso, este região seria a média de 20 low, que a gente pode ver que quando ela foi indicada ela estava aqui mais abaixo, ela estava aqui neste preço, agora ela se encontra mais acima, teríamos que fazer o ajuste da linha para cá, mas temos aí também uma possível região de compra para essa semana, que já foi sinalizado na semana passada como um possível preço aí de compra dentro do SDCAD, bacana. Então o SDCAD é isso, vamos para o SDJPY. No SDJPY nós tivemos aí algumas indicações de preço de compra e de venda. No caso, o preço de venda que foi sinalizado por essa seta aqui, nessa linha amarelo, indicava o preço de 150, né, do SDJPY, e o gráfico vem, chega a esse preço, sobe um pouco mais, chega a atingir aí o preço de 151,957 e depois retorna. Então, sinalizamos aí o SDJPY no movimento mais curto, né? E o gráfico realmente buscou um movimento um pouco mais violento, na verdade, para baixo, uma porrada bem grande, mas que, de certa forma, ficou dentro das regiões sinalizadas, né? Sinalizamos aqui uma venda. Quem vendeu aqui e botou o stop mais esticado não foi estopado, conseguiu superar esse movimento de alta e pegar esse movimento de baixa. E quem pensou em imaginar entrar em comprado aqui, nós tivemos aqui a indicação na semana passada de dois preços de compra, sendo esses na média de 9 do diário, que foi rompida, mas ou na média de 20 low do H4, que foi indicado com essa cor, com a linha verde aqui. Porém, o dólar rompeu, no caso ele teve mais força, no caso o SDJPY rompeu para baixo, teve mais força para ultrapassar a média de 9 e veio buscar justamente aonde? Veio buscar a média de 20 comum do diário, onde nós tínhamos sinalizado este preço, sendo indicado aqui por essa linha azul. Vocês podem ver que o SDJPY vem buscar exatamente esse preço, trisca e retorna. No caso, se você tivesse se atentado para fazer essa compra aqui, você já teria aí de movimento a favor 1.600 pontos dentro do STJPY, bacana. Sinalizamos por isso que eu prefiro sinalizar os preços como regiões de compra e de venda nas médias de 20, principalmente nas médias de 20 low e de high, porque fica um movimento mais amplo para o gráfico, caso tenha muita volatilidade em movimentar, e a gente não entrar aqui um pouco tão curto quanto foi sinalizado e acabar sendo estopado. Então, sempre sinalizamos aí regiões mais longe, né? Preços de resistência importantes mais longe, e foi o que aconteceu aqui no STJPY. Quem se atentou para a média de 20 comum viu o preço chegar, só beijar e retornar 1.600 pontos aí também cantados, querendo ou não, de certa forma, dentro da nossa análise da FLFX desde terça-feira da semana passada. Então, o SDJPY mais 1.500 pontos, assim podemos dizer. O SP500 também tivemos aí a sinalização de regiões de compra e de venda. Tivemos a sinalização aqui de uma compra por volta de 3.630 do SP500. Foi justamente onde o preço veio buscar. O preço vem, trisca no preço indicado, que no caso era indicado pela média de 20 low do diário, que é essa linha azul clara indicada aqui. Vocês podem ver que a média de 20 low ela já caiu um pouco com a movimentação, porém naquele momento se encontrava aqui, o preço vem, busca a região indicada da média de 20 low do diário e dispara em direção à média de 200 do H4, proporcionando aí uma movimentação de 14.300 pontos dentro do SP500. Eu
duvido, na verdade não duvido, mas eu gostaria que vocês me apresentassem alguém que cantou um movimento desse tão longo e tão assertivo. Então, uma entrada aí muito precisa dentro do SP500. Quem estava atento conseguiu aí, está surfando até agora 1.400 pontos. Então, mostrei mais uma vez a eficiência da nossa estratégia. E dentro do Bitcoin USD também sinalizamos aí regiões de compra e de venda. Sinalizamos regiões de compra no diário aqui, que no caso era 20 low do diário, a média de 20 low. O preço acabou fechando ainda acima da 20 low, como vocês podem ver aqui no diário. O preço vem, busca regiões mais abaixo, mas volta para fechar acima da 20 low. E onde ele veio buscar? Ele veio buscar regiões justamente de preços de fechamento de fundo anteriores. Nós tivemos aí aqui a indicação de um preço de fechamento de fundo do diário do Bitcoin USD, colocando, sinalizando esse preço como um preço importante e onde o Bitcoin poderia vir buscar para depois retornar. Foi o que aconteceu, ele não veio buscar, não teve força para buscar o preço indicado do H4 mais abaixo, que no caso seria o preço indicado por esse fechamento de fundo aqui, onde a seta indicava. Então o preço do Bitcoin não teve força para vir buscar aqui, ele acabou parando, né, no preço de fechamento de fundo do diário anterior. Então neste preço que o Bitcoin vem e testa, veio também buscar o fundo do mensal, no caso do mês anterior, que no caso é este preço aqui dessa linha. Então tivemos aí o Bitcoin buscando essas duas linhas, que foi uma junção tanto do fundo do mensal quanto do fundo do diário, uma região muito importante, o preço bate. Quem estava atento em comprar aqui, que comprou, conseguiu já surfar aí cerca de 5 de de 18 mil para 1.900, quase, no caso quase $800 aí de elevação no Bitcoin. E é isso, cantadas regiões aí sinalizadas na terça-feira como ótimas regiões para a semana e que efetivamente aconteceram. Está aí demonstrado para vocês que a FLFX é uma ótima estratégia. Tivemos aí mais uma vez 1.500 pontos, aí 1.600 pontos no EURUSD, dentro da Libra mais 1.600, dentro do ouro 3.700 pontos, dentro do SDCAD 1.800 pontos, dentro do SDJPY ou a venda daqui para baixo, que no caso agora estaria dando 2.000 pontos, ou a compra no SDJPY daqui para cima, que estaria dando 1.600, no SP500 uma compra indicada aí de 12.500 pontos, e no Bitcoin aí também uma ótima entrada, no caso indicando aí uma elevação de cerca de $800. No caso aqui a movimentação está indicando 55 mil pontos, mas fica aí então demonstrado mais uma vez para vocês um pouco mais da minha estratégia, do que eu desenvolvi, que eu venho aí divulgando para todo mundo que tem interesse pelo mercado, que tem interesse de ser assertivo e ter uma estratégia que seja completa. Então tá aí sinalizado para vocês entradas sinalizadas na terça passada que de fato aconteceram. Se a gente for somar a distribuição de pontos dentro do Forex na semana, temos aí mais de facilmente 7.000 pontos, acho que deve ter chegado até 10. Então acompanhe o canal, se inscrevam, você quer se tornar um trader realmente eficiente, com a visão clara. Esse é o canal, esse é o conteúdo para você, beleza? É isso, fica aí o vídeo, mais um reprise do que aconteceu e da nossa assertiva análise.
E é isso. Amanhã eu venho com mais um vídeo de análise do mercado. Vou esperar abrir o mercado, ver o que o dólar vai nos apresentar, para a gente estar podendo entrar em outros ativos. Mas fica aí de maneira breve e clara o quanto a gente consegue ser assertivo com a FNFX. Beleza? Então se inscreva no canal, qualquer dúvida pode estar deixando no comentário e assine as notificações para que você já consiga entrar para operar na semana com a visão um pouco mais clara e para que a gente consiga ter sucesso aí durante a semana que vai se iniciar. Beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis.